Nesses últimos dias, as notícias de crimes sexuais estão aumentando e aumentando muito. Para falar sobre esses tipos de crime, a importância da denúncia e como denunciar, a gente vai chamar agora o nosso repórter Renato Violi. Pois é, Jordevar, os principais que a gente tem noticiado aqui são o ato obsceno, a importunação sexual e também o estupro, que é um dos mais graves, mas vários outros também têm representado problemas e têm sido registrados todos os dias na Polícia Civil. Eu estou aqui com a delegada Amanda Menuti, que conversa com a gente sobre esse assunto. Doutora, explica, são vários os crimes, quais são os principais que vocês têm recebido aqui na delegacia? Boa tarde, exatamente. Hoje os crimes contra a dignidade sexual têm um rol extenso no Código Penal, também em outros diplomas esparsos. Temos a importunação sexual, o assédio, o ato obsceno, a divulgação não autorizada de imagem, a produção de conteúdo contendo nudez ou cenas de pornografia, ali, de ato sexual. Então, o rol hoje realmente é extenso, mas os que a Polícia Civil mais se depara, de fato, a importunação sexual e o estupro. Você estava mencionando há pouco sobre ato obsceno, né? Explica pra gente um pouquinho. O ato obsceno, ele é um crime que não tem uma vítima específica, ele não tem um alvo que o autor se destina. Então é aquele caso típico de uma praça pública, de um logradouro público em que o autor ali se masturba, toca os órgãos genitais, sem dirigir essa conduta a uma pessoa específica. Se houver essa destinação específica a alguém, nós já estamos diante do crime de importunação sexual. Aí já muda a configuração, a gravidade também, né? Sim, o delito de importunação sexual, ele é mais gravemente apenado, tem a reclusão de 1 a 5 anos, que acaba tornando uma vítima certa dessa conduta, né? Então, não necessariamente o autor precisa tocar na vítima para praticar esse crime de importunação sexual. Basta ele se dirigir a ela sem o consentimento dela e praticar este ato libidinoso, lascivo, para se satisfazer. E no caso do estupro? O estupro é o crime mais grave atualmente do Código Penal neste ramo dos crimes contra a dignidade sexual. Ele é apenado de 6 a 10 anos, podendo ficar ainda mais grave se houver resultado morte ou lesão grave. E é um crime em que necessariamente tem que haver a violência ou a grave ameaça. Então o autor ali, ele pratica um ato libidinoso, não precisa ser necessariamente a conjunção carnal. Hoje os tribunais estão bem pacíficos já quanto ao toque indesejado mediante violência. Por exemplo, é muito conhecido o toque nos seios ali, mediante o uso de violência ou grave ameaça. E também pode acontecer de não ter a violência, nem a grave ameaça, mas é quando a vítima está com a sua capacidade de resistência reduzida. O que é isso? É o estupro de vulnerável. Então, quando a vítima está sob efeito de medicamentos, dormindo, alcoolizada, e o autor pratica ali o ato sexual contra ela. Então, nesse caso, não vai ter a violência e não vai ter grave ameaça, vai ter o vício de consentimento. Nos últimos dias a gente tem noticiado bastante, né, casos de violências, personal que tem persuadido sobre suas clientes, líder religioso. O que está acontecendo? Na verdade, estamos registrando mais pessoas ou são casos que foram acometidos e só agora as vítimas tomaram essa consciência de denunciar? Esses crimes sempre ocorreram, é uma questão cultural, social que deve ser desconstruída, né? Então é uma luta que a sociedade tem que encarar, de colocar a mulher sempre no lugar dela, que é de vítima nesses casos, nunca co-culpabilizar, nunca dividir a culpa do autor com a mulher. Mas esses casos sempre ocorreram, que faz com que agora tenham sido mais noticiados e a polícia mais procurada, é o encorajamento das mulheres, a divulgação de outros casos semelhantes, o fato de realmente as vítimas começarem a se identificarem como vítimas mesmo, entenderem que elas não são culpadas nesse tipo de conduta criminosa. Então não acredito que tenha aumentado necessariamente a quantidade desses crimes, mas sim que está tendo um movimento ainda muito tênue e discreto na mudança da mentalidade. Vamos só então, para finalizar, orientar quem está em casa, que passar por alguma situação, como proceder. Procure a Polícia Civil, registre essa ocorrência em qualquer delegacia, especialmente na Delegacia da Mulher, que é onde hoje procedem essas investigações. Então, a Polícia Civil, tendo notícia de qualquer crime deste, independe da vontade da vítima, é aquele crime que a ação penal é incondicionada, igual o homicídio, igual outros delitos. Todos os crimes sexuais é dessa forma. Então, a vítima pode não querer representar e mesmo assim a Polícia Civil tem o dever de investigar, mas se a vítima tivesse esse intento de prosseguir, de trazer
fato à tona, procure a Polícia Civil, registre a ocorrência, tente sempre se munir de elementos, né, alguma testemunha, alguma coisa que possa corroborar com a sua versão, e o importante é nunca ficar no anonimato. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela participação. Conversamos com a delegada Amanda Menuti falando sobre os crimes sexuais. Importante também, além da Polícia Civil, contar com o apoio da Polícia Militar. Quem tiver dúvidas, precisar de ajuda, ligue também para o 190 e tem também o 197, né, doutora? Exato. Volto com você aí no estúdio.